Vamos que vamos. Muito bem. Boa tarde mais uma vez. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Clara, Thaís, todo mundo. Quem eu não falei? Que bom ter vocês aqui, gente. Sensacional. Eu pus essa música da Frozen, Livre Estou, a tradução em português, né? Vocês estão me escutando, gente? Tá tudo certinho aí? Me manda joinha. Eu não achei aqui para eu pôr o título da live. Hoje tá uma beleza. Acho que eu tô meio atrapalhada aqui. Será? Para variar, né, gente? Eu preciso de ajuda. Então, eu coloquei essa música porque foi com ela que eu saí do banco, né? No dia que eu comemorei a minha saída com as amigas aqui, eu falei que eu ia pôr essa música Livre Estou, porque ela tem várias mensagens. Depois eu vou falar com vocês. No final, né, a gente conversa sobre isso. Eu vou mostrar, tá bom? Então vamos lá, mandando os aviõezinhos e vamos começar, né, gente? Mês passado eu fiz uma live falando aí de algumas revelações que eu tive, alguns insights, né, que eu tive no mês de janeiro, e tô dando assim meio que uma ampliada mesmo, né, no trabalho e tudo. E eu prometi fazer essa live agora para falar como que foi, né, a minha jornada no banco, como que eu resolvi sair, como que foi o planejamento. E eu sei que tem muita gente que passa por isso, né? Muitas mulheres, homens, e principalmente que eu trabalho com o público feminino, então tem muitas mulheres às vezes insatisfeitas, né, com o lugar em que está, né? E às vezes não se encontra. Isso é muito comum, né, gente? Tem alguém aqui assim? Ou já tá todo mundo fazendo o que gosta? Vão falando aqui comigo, gente. Oi Silvia! Tudo bem, minha amiga? Fala aqui pra mim se vocês já trabalham com o que gostam, né? Ou se vocês estão insatisfeitos, como que é. Porque eu vou dar dicas aqui no final também. Vou dar aqui os passos, né? Coisas que são importantes vocês terem em mente, né? Quando quer fazer essa transição de carreira, quando quer mudar de profissão, né? E duas ferramentas que me ajudaram muito de autoconhecimento que eu vou passar para vocês aqui também no final. Então, aguenta a mão aí, tá? Se ficar muito chato, vocês me avisam, tá, gente? Saiu do banco para brilhar, minha amiga Rafa. Nós vamos, né? Já estamos. Gratidão. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Que eu sou muito grata a todos os anos que eu passei dentro do Banco Brasil, uma empresa maravilhosa. Fiz várias amizades, né? A maioria das minhas amigas são do banco. Então, assim, eu tenho um carinho enorme, sabe? Enorme. E muitas amizades mesmo, muito aprendizado. Eu acho que tudo que a gente precisa passar, a gente realmente passa. Tudo tem a hora certa, né? Então, assim, desde nova, eu coloquei na minha cabeça, quando eu era mais nova, que para dar certo no Brasil, a gente precisava ser concursado. Você tinha que ter um concurso público. Ô, gente, minha imagem tá muito escura, que o sol tá dando um reflexo aqui. Me fala se tá tudo certinho. Vocês estão enxergando direitinho? A imagem tá boa? Fala aqui pra mim, gente. O sol tá batendo aqui, tá meio dando um reflexo, tá? Então, assim, desde nova eu achava realmente que para você ficar tranquilo, você tinha que fazer um concurso público, né? E aí era beleza, né? Você fazia o concurso e ficava lá até morrer, até aposentar.
e não ia ter problema nenhum. Ah, beleza, Rafa, gratidão. A imagem tá boa, né? Tudo certo. Joia, Ju. Então, assim, e aí eu, desde antes de terminar a faculdade, eu fiz faculdade de administração, né? E antes de terminar a faculdade eu já pensava isso, eu falava que eu queria fazer concurso público. E assim eu fiz, né? Corri atrás, fiz o concurso do banco, fiz da Caixa, fiz do INSS. E aí eu passei no Banco do Brasil e fui chamada. Trabalhei em 4 agências. Eu entrei para o banco com 23 anos de idade, né? Novíssima, graças a Deus. E trabalhei em 4 agências. Trabalhei em Governador Valadares. E Deus, assim, gente, quando a gente tá bem conectado, né? Desde nova eu sempre busquei, né? Tá conectada com a minha espiritualidade, sabe? Eu acho isso muito importante, é um dos passos fundamentais para qualquer coisa nas nossas vidas, né? Então, assim, quando eu passei no concurso do banco, a minha mãe ela casou de novo e morava em Governador Valadares. Eu fui chamada para onde? Governador Valadares. Fui morar na casa da minha mãe, né? Então, e de lá para cá eu vim voltando, né? Eu vim para Nova Era, que é a minha cidade natal, depois para João Monlevade, que é onde eu fiquei mais tempo e onde eu já morava, né? Já era casada. E depois eu vim para Sete Lagoas, tá? Mas assim, durante esse período todo, quando a gente entra, né, a gente fica muito empolgado, né, muita coisa nova, é muito aprendizado, muito estudo, né, e aquela preocupação de estar conseguindo as transferências. Cada vez que eu transferia de agência, me dava um gás, né, porque era agência nova, eram amigos novos, clientes novos. Então isso meio que hoje, né, eu percebo que meio que disfarçava a minha real necessidade, né, o meu real desejo, o que eu amava mesmo. Mas desde muitos anos atrás eu já sentia que eu não queria trabalhar em agência do banco. Eu sempre buscava concorrências fora de agência, principalmente em João Monlevade. Em João Monlevade foi o lugar que eu fiquei mais tempo. Então isso começou a me doer mais, sabe? E eu sentia que não era aquilo ali que eu queria. Sabe aquela coisa que fica te incomodando no peito? E às vezes assim, você não sabe direito o que é, mas você fica assim, nossa, eu preciso mudar, não tá legal. Vocês conseguem me entender? Põe aqui pra mim, gente. Se alguém já passou por isso, se alguém aqui está passando por isso, né? De ficar incomodado no lugar em que está, né? Vou olhando minha colinha aqui, tá, gente? Pera aí, que é muita coisa. Então, assim, lá em João Monlevade, o que eu fiz? Eu comecei a pensar o seguinte, que eu podia fazer carreira fora de agência dentro do banco. Porque fora de agência não ia ter pressão de meta de venda, né? Porque eu não gostava daquela pressão de eu ter que te vender uma coisa que às vezes você não queria e ficar insistindo, sabe? Tem muita coisa boa no banco, né, gente? Muita coisa necessária, a gente sabe disso. Mas assim, pra mim, não pegava, sabe? E aí eu comecei a concorrer pra Brasília, olha pra você ver. Comecei a concorrer pra Brasília, querendo trabalhar numa área interna, num setor interno. E porque eu não pensava de morar em Belo Horizonte, não gostava de Belo Horizonte. E aí eu fui conhecer Brasília, fui com minha família, com meu marido. A gente ficou lá na casa de uma amiga queridíssima do banco, a Grace. E assim, ela nos apresentou onde ela trabalhava, era uma diretoria. Visitei, fiz entrevista, cheguei a fazer entrevista e nada dava certo, nada dava certo. Aí eu peguei, desisti e comecei a concorrer para gerente. Eu falei, gente, se não tá dando certo, eu vou pelo menos sair daqui, porque eu já estava assim sufocada. Eu não estava conseguindo ficar no cargo em que eu estava já, né? Que era cargo de assistente, eu já tinha subido um degrau. E não estava sendo legal e eu pensei, quem sabe se eu virar gerente vai resolver, né? Lê do engano. Mas assim, foi muito bom, né? Eu ter conseguido virar gerente. E aí, o que eu fiz, gente? Eu comecei a concorrer por um tanto de cidade.
sabe? Em concordância, né, eu e meu marido, eu falava com ele assim, meu amor, tem vaga em tal lugar assim, assim. Aí ele pesquisava sobre a cidade e tal, e falava assim, ah não, concorre, pra lá dá pra gente ir e tal. E aí eu ia concorrendo com um tantão de cidades, sabe? Até que um belo dia surgiu a vaga aqui em Sete Lagoas, foi uma coisa assim, super bacana, e eu consegui vir para Sete Lagoas. Mas, gente, assim, para quem tem curiosidade, né, eu não conhecia Sete Lagoas. Eu não sabia nem onde que passava Sete Lagoas, conhecia ninguém aqui, sabe? Aí a gente pesquisou sobre a cidade, achou muito bonita e tudo mais, né? É todo mundo daqui, gente? Tem alguém aqui que é de fora? Todo mundo aqui conhece Sete Lagoas? Acho que não, né? Tem gente de fora. Ei, Sueli, tá boa? Minha amiga Ana também não é daqui, Leandro. Vão chegando, gente. Vão mandando aviãozinho aí pro povo, porque eu acho que vai ter informação importante aqui. Então, assim, quando eu vim para Sete Lagoas, não conhecia nada aqui, só que eu vim toda empolgada, né? Porque eu consegui um cargo de gerente. Então, eu falei assim, no cargo que eu estava, eu fazia tudo que o gerente fazia, né? Então, foi uma conquista, foi uma coisa bacana, prazerosa, e aí eu cheguei cheia de gás para trabalhar. E aí, gente, deixa eu contar para vocês. Juju é Sete Lagoana, muito bem. Top. Eu amei essa cidade, né? Desde quando eu pisei aqui, tô agarrada aqui, não quero ir embora não, viu, gente? Vocês me ajudam aqui, pelo amor de Deus. E aí, o que acontece? Quando a gente muda, igual eu falei com vocês, né? Eu mudei 4 vezes de agência, a gente fica empolgado, né? E eu cheguei aqui em Sete Lagoas no cargo de gerente, né? Super esperado, o gerente da agência me esperando, os colegas, né? Todo mundo bacana. Nossa, fiz amizades assim incríveis, né? E foi indo. Gente, deu um ano e pouquinho. Eu não esqueço disso. Eu já comecei a ficar incomodada de novo. E aí eu virei e falei assim, meu Deus do céu, que é isso? Não tem lógica, o que eu preciso fazer? E aquela coisa assim no peito, gente, sabe? Vamos te segurar aqui. Ai, Jéssica, obrigada. Tá bom. Gosto muito daí. A Denise. Denise é de Brasília, morou 5 anos em Sete Lagoas e gosta muito daqui. Bacana, Dê. Dê é amiga de banco também. Ei, Eli, tudo jóia? Aqui. Aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a ficar com aquele negócio no peito. Eu falava, gente, eu não quero fazer isso, não é. Tinha muita coisa que eu não concordava, sabe? Que assim, eu buscava, quem me conhece sabe disso, os clientes sabem disso. Eu buscava fazer meu trabalho assim da forma mais ética, mais transparente possível. Eu sou muito alegre, eu sou muito expansiva. Então, às vezes eu gostava muito de brincar. Eu gostava de conversar com os clientes. Às vezes cliente que chegava para poder desabafar, tem muito disso, né? E já naquela época eu sempre gostei, né? Lá na agência de Monlevade, nas outras agências que eu trabalhei também era assim. Com colegas do banco, às vezes a gente entrava para a cozinha, né? Ia bater papo, conversar, e eu já tinha isso comigo. Como eu falei, né? Falei na outra live. Quem não assistiu, assiste lá, viu, gente? Então, assim, começou essa coisa a me incomodar, sabe? E aí, o que eu falei? Eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? Quando foi no ano de 2018, eu comecei a ler e a conhecer sobre a física quântica. Eu fiz uma enquete há mais dias atrás, eu perguntei se vocês acreditavam na lei da atração, né? Teve muita gente que respondeu que sim, tem gente que não sabe nem por onde que passa. E é assim, gente, a física quântica ela vem nos ensinar um tanto de coisa, muitas pesquisas já comprovadas e muita coisa que assim já está comprovado, mas as pessoas ainda não entendem o porquê daquilo. E tem muita controvérsia, né, entre os cientistas. Mas o fato é que o negócio funciona.
Então, assim, a minha opinião é assim, a gente precisa parar de querer explicação de tudo e focar no que dá certo. Vocês não acham, gente? Porque eu acho assim, se o negócio está dando resultado, por que não tentar, né? Por que não fazer? Não vai te fazer mal? Então, vocês concordam com isso? Super acredito, Denise, Sueli também acredita, que bacana. Eu acredito e vivencio. Então, eu posso falar para vocês que a forma como eu saí do banco foi mentalizando e foi com técnicas da física quântica, sim, da lei da atração, sabe? Eu vou contar para vocês. Então, assim, foi uma coisa, assim, surreal. E eu não pensava em sair do banco, né? Aconteceu de uma forma que deu na saída e deu tudo certo. Então, assim, a física quântica, ela vem nos explicar sobre o que forma tudo o que existe, né? Desde os nossos corpos, toda a matéria, a menor partícula existente, né? As energias, né? Átomos, moléculas que vão formar tudo aí à nossa volta. Então, ela explica isso tudo para nós. E aí, o que acontece, né? Eu comecei a mentalizar, comecei a estudar e comecei a ver, porque até então, gente, eu não sei se com vocês acontece isso, Jéssica também. Até então, eu não acreditava que eu podia fazer mais nada. Porque eu falava assim, gente, eu trabalho no banco, eu fiz concurso pro banco. O que eu vou fazer? Teve uma época que eu ainda comprei a apostila para estudar para a Receita Federal, para fazer outro concurso. Eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Só se eu fizer outro concurso, né? Há mais tempo, 2016, 2017, por aí afora. Então, assim, em 2018 que me veio, assim, esse basta. E que eu falei assim, não é isso, não é nada disso, eu preciso buscar. E aí eu dei basta, eu já contei pra vocês que eu dei basta na minha questão física, porque eu pesava 11 quilos a mais, eu mudei minha alimentação, mudei meu estilo de vida, mudei minha forma de agir em casa. E aí eu comecei, gente, a pensar e a buscar no que eu poderia fazer, o que eu gostava de fazer. E aí que eu falo pra vocês, né? Uma das coisas que me ajudou foi a questão quântica, questão de mentalizar, né? E uma outra coisa que me ajudou muito foi essa positividade mesmo, né? Essa questão de começar a pensar no que eu gosto de fazer. Positividade não, autoconhecimento, desculpa. A questão do autoconhecimento, a buscar entender o que se passava dentro de mim, o que eu gostava de fazer. Eu vou falar aqui para vocês duas técnicas que me ajudaram a encontrar isso e a reforçar isso comigo. E aí eu comecei a buscar e sempre pensando, hoje eu vejo que tem técnicas que falam, igual o Axis, né? As barras de Axis nos ensinam a fazer perguntas para o universo. Eu já comecei a fazer sem conhecer. Então eu comecei a buscar e mentalizar o que eu poderia fazer, o que seria que ia me atender, né? Esse chamado aqui do coração. Então, gente, um dia, vocês acreditem ou não, apareceu uma propaganda aqui na internet de coaching. E aí eu comecei a ler sobre o coaching, o que era aquilo, né? Que formação que era aquilo que eles estavam oferecendo, o que vinha a ser essa profissão, né, de coach e tudo mais. Vocês conhecem, gente, o coaching? Quem aqui conhece o coaching? Põe o dedinho aqui pra mim. O coaching, ele trabalha muito o autoconhecimento, né? E aí, quando eu li a respeito, eu falei assim, bom, esse negócio pode me dar uma renda extra e de quebra ainda pode me fazer eu me sentir melhor dentro do banco. Pode me fazer eu ser uma profissional melhor, eu vender mais, né? E tudo. E ficar bem comigo mesma lá dentro e ter uma renda extra. A princípio, o meu pensamento era esse, né? Era de poder continuar trabalhando no banco, mas fazer uma coisa que eu gostasse aqui do lado de fora e aumentar minha renda. Beleza. Só que aí, depois do... em 2018 também, gente, veio uma menina aqui que ela chama Glauciane Lourenço.
A Glau, ela deu aqui uma noite, uma palestra, ela fez um evento em que ela fez um evento de Dia dos Namorados, pra gente poder apimentar a relação, aquela coisa, nada a ver. Só que ela trabalhou uma ferramenta aqui que hoje eu sei que é da programação neurolinguística, da PNL, onde a gente trabalha a nossa criança interior. Gente, eu chorava, mas eu chorava, porque as meninas olhavam para mim assim, o que tá acontecendo com a Lisiane, né? Então foi uma das ferramentas também de autoconhecimento que já começou a me dar esse start. Mas então assim, o meu pensamento era continuar no banco e ter uma renda extra, beleza. Quando foi em 2019, eu comecei a perceber que só o coach, aí eu comecei a atender pessoas conhecidas, fazer sessões online, né, processo e tal. E aí eu percebi também que eu gostei muito dessa questão do emagrecimento e eu poderia ajudar outras mulheres, né, a adotar um estilo de vida saudável, emagrecer, e assim eu fiz. Só que em 2019 eu comecei a conhecer sobre as terapias, né? Porque o que acontece? O coach, ele pode trabalhar com você do presente para o futuro. Ele não pode trabalhar traumas, crenças do passado, coisas mais profundas, que só a terapia vai poder trabalhar. Então, assim, um bom profissional de coach, se ele não é formado em terapia, se ele não tem formação nessa área, né, nenhum curso, nenhuma certificação, nem nada, conhecimento, ele vai trabalhar só do presente para o futuro, tá? E aí eu comecei a conhecer a programação neurolinguística, fiz, né, practitioner, né, especialidade, estudo ainda hoje a hipnose, conheci... aí em 2020, né? Ano passado que eu fui conhecer as barras de Axis e as outras terapias. E aí, depois que eu conheci isso tudo, eu tive mais certeza de que aquilo lá dentro do banco não era o meu propósito, não era a minha missão. Então, uma das ferramentas que me ajudou muito é uma filosofia até de vida dos japoneses, que se chama Ikigai. Eles falam que você precisa descobrir o seu Ikigai para você descobrir a sua missão e seu propósito de vida e, consequentemente, você ser mais feliz. Eu fiz uma enquete também há mais dias, né? Perguntando se vocês conheciam sobre a sua missão de vida e tal. Tem gente que não conhece, que não liga, que não quer saber, e tem gente que é doido para descobrir, né? Então, essa ferramenta do Ikigai, quem quiser pode me mandar no direct depois, que eu mando a tela a respeito dessa ferramenta, tá? Eu tenho ela salva aqui. Pode me mandar o seu e-mail no direct que eu mando para você, tá bom? Então fica aqui até o final que eu vou falar da outra técnica que é bem bacana também. E aí, o Ikigai, ele vem mostrar pra gente, você vai fazer o exercício, né, e você vai colocar lá o que você ama fazer, o que você tem habilidade em fazer, o que você pode ser pago e o que o mundo precisa. Então, a junção dessas 4 coisas forma o seu Ikigai e você vai ter aí a noção do que é o seu propósito e a sua missão de vida, tá? Você pode ter mais de uma coisa, não precisa ser só uma, ok? E aí, meninas e meninos, tudo bem até aqui, gente? Tá muito chato? O que vocês estão achando? Todo mundo aqui tá satisfeito com o trabalho, tá satisfeito com o que faz, onde que tá? Fala aqui pra mim. Vamos trocar ideia também, né? Então, em 2020, eu conheci outras técnicas terapêuticas, aí eu já tinha saído. O que aconteceu em 2019? O meu plano era de pedir o descomissionamento do meu cargo de gerente para eu trabalhar menos horas no banco, né, que são 6 horas, o cargo de escriturário, e poder trabalhar aqui fora com o que eu amo, sabe? Então, o meu projeto era esse. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a estruturar a minha vida financeira. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer
quando você quer fazer essa transição de carreira, quando você quer mudar de profissão, tá? Pode anotar isso aí. É a educação financeira, gente. A gente precisa colocar as contas em dia, você precisa ter uma reserva, ou começar a fazer uma reserva, ou começar a pensar em quitar suas dívidas. Eu, no meu caso, eu era endividada, eu tinha muitas dívidas. Então, eu já tive que começar a pensar nisso, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, tá? Só que aí começou-se a ventilar no banco a possibilidade de ter um plano de demissão voluntária, né? Foi lá em meados de 2019, mais ou menos. Aí, o que eu fiz? Antes disso, eu fiz uma constelação familiar, que é uma outra técnica terapêutica fantástica, fantástica. Fiz com uma amiga do banco também, a Luciana Fregolente, ela é terapeuta aqui no Porto de Luz. Fantástico, gente. E nessa constelação me mostrou o banco saindo. Ninguém sabia, tá? Ninguém sabia. Alguém aqui conhece, gente, a constelação familiar? Fala aqui pra mim se vocês conhecem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Internet tá boa? Põe o joinha aqui pra mim, gente. Então, eu fiz uma constelação, sabe? Eu meditei muito, eu fiz conta. Quando o banco ele lança esse plano, ele faz um cálculo de quanto você vai sair e tudo mais. Então, eu fiz todo o planejamento financeiro, tudo que eu ia ter, que reserva que eu ia ter, como que ia ser. Conversei com meu marido dentro de casa. Ai, que bom, Michele, Jéssica, tá escutando, né? Então tá bom. Então, assim, a gente colocou tudo na ponta do lápis. Eu sabia todos os valores, tudo direitinho, sabe? E aqui fora também as possibilidades do que eu poderia ganhar, como que a gente ia investir, né? O dinheiro, meu marido trabalha com carro, então a gente fez investimento e tudo mais para ele também poder alavancar o trabalho dele, sabe? Então, assim, gente, o banco lançou o plano e eu falei assim, eu vou fazer, eu vou entrar. E aí eu falei, eu vou entrar nesse negócio. Não era fácil sair. Quem tá do banco aqui que sabe, se Denise estiver aí ainda, ela vai falar para vocês. Se tiver mais alguém do banco aqui, pode falar. Sabe que não foi fácil, né? Assim, era cheio de regras, sabe? O banco colocou um tanto de regrinha para você poder conseguir sair. E aí, bom, eu falei assim, como eu acredito muito, né, na minha espiritualidade, igual eu já falei para vocês, eu confiei, sabe? Depois de já ter mudado muita coisa, já ter mudado a atitude, depois de estar buscando, estudando, trabalhando já nessa parte que eu queria, né? Me aprimorando sempre, a gente não para. Depois de ter colocado tudo na ponta do lápis, eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio. Se tiver que dar certo, é porque Deus quis e é porque era para ser. Se não for para eu sair do banco, tem muita burocracia, não foi, Denise? Isso mesmo. Então, gente, assim, o que eu pensei? Eu vou fazer minha parte, né? Eu penso muito isso. A gente precisa fazer nossa parte, que o universo e Deus vai fazer a dele. Então eu falei, eu vou fazer minha parte. Se eu tiver que sair, eu vou sair. Se eu tiver que ficar, Deus não vai deixar eu sair, né? E assim foi, gente. No dia que veio a resposta para eu sair, que assim, que foi o sim, né, a confirmação, foi no dia 19 de agosto de 2019. Eu tomei posse em Sete Lagoas no dia 19 de agosto de 2015. Assim, eu falo para vocês que assim, para mim isso tem uma simbologia tão grande que eu acho fantástico, sabe? A providência divina, ela é fantástica. Ela faz as coisas em cima para mostrar pra gente que o universo ele funciona a nosso favor, né? Então, veio o sim. E aí, assim, eu chorava de emoção. E detalhe, eu não contei pra ninguém. Ninguém. Quem sabia era eu e meu marido.
E a Lu, porque ela fez a constelação para mim, comigo, né? Nessa constelação, a pessoa que representava o Banco do Brasil, para quem conhece sabe o que é a constelação, a pessoa não sabia do que se tratava, ela sentiu vontade de sair da cena ali, da constelação, do cenário, sabe? E ela representava o Banco do Brasil. Então, assim, naquilo ali eu já chorei. Quem não conhece, era para ser, né, Denise? Era mesmo, bênção. O ciclo fechou e se abriu, exatamente, minha amiga, exatamente. Uma coisa fantástica. Quem não conhece, gente, da constelação, depois pode me mandar mensagem, pode procurar saber aqui no Ponto de Luz, tá? Que é fantástico. Então, assim, em setembro eu saí, setembro de 2019, né? E estou aqui como terapeuta, como coach, não larguei o coach, não tem como você largar, né? Porque uma coisa vai complementando a outra. E eu venho só crescendo, graças a Deus, gente. Falo pra vocês, é desafiador? É desafiador. Você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar muito. Como eu falava antes, eu não tô saindo do banco para trabalhar 8 horas por dia, não. Eu tô saindo do banco para trabalhar 12, 14, 16, o tanto que for necessário. Porque é como aquela frase que eu pus aqui hoje nos stories, né? A gente não pode fazer o possível para o que a gente quer. A gente precisa fazer o necessário. Então, o que é necessário? Qual que é a minha meta? Qual que é meu objetivo? Para eu perseguir, para eu alcançar isso, o que é necessário fazer, né? Constelação muda muito a nossa vida, é verdade, não é, Rafa? Aqui acho que todo mundo cria já de constelação. Ai, gente, é fantástico, né? Fantástico mesmo. Então, assim, eu não parei mais de estudar, não parei mais de me aprimorar, né? Hoje eu tenho mais de 15 certificados dentre as terapias holísticas, o coaching, analista comportamental, seminários de inteligência emocional. Então, tudo para quê? Para eu me tratar. Eu sempre estou falando isso aqui para vocês também, porque é uma grande verdade e é uma necessidade, né? Os terapeutas, os coaches, qualquer profissional, né, gente? Qualquer área onde você lida com pessoas, né? A gente precisa se tratar primeiro, a gente precisa se cuidar, ou pelo menos ao mesmo tempo em que você está cuidando de outras pessoas, né? A gente vai se curando e vai contribuindo na vida das outras pessoas para elas se curarem também, né? Não é fantástico, gente? Ai, eu amo isso! Gente, muito top! Se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, eu tenho aqui algumas perguntas, né? Que alguns de vocês já me mandaram na caixinha que eu coloquei nos stories. Eu vou respondendo aqui também. E assim, gente, como eu estava falando, é desafiador, a gente não para, a gente está sempre em busca, né, de melhoria, sempre em busca de estar com a nossa agenda cheia, de atender o máximo de pessoas que a gente puder, porque o mundo ele está precisando de saúde mental. E cada vez mais eu vejo a importância disso. Então a gente precisa se cuidar, precisa cuidar da nossa saúde mental e do nosso autoconhecimento. Deixa eu falar para vocês, gente, autoconhecimento, ele é a chave da felicidade. Sócrates falou isso há não sei quantos mil anos atrás e é a mais pura verdade, é o autoconhecimento. E onde que você busca isso? Dentro de você. E quem que pode te ajudar? Nós. Não é, meninas da Ponto de Luz? Isso mesmo. Missão linda, a nossa, né, Jéssica? Linda, Jéssiquinha Reikiana. Ô, gente, aqui no Ponto de Luz você tem todas as terapias possíveis, fantásticas para você trabalhar esse autoconhecimento, sabe? E pessoas maravilhosas trabalhando. Não é porque eu tô aqui não, e é também, né, lógico. Mas assim, as profissionais aqui são fantásticas, sério mesmo, gente, vale a pena, tá? Se tiver perguntas, vocês podem me fazer, tá? Vou respondendo aqui. Nós já estamos com quase 40 minutos de live. E aí, assim, tudo vem sendo construído, tudo vem acontecendo, gente, de forma que eu tenho comprovado
que eu tomei a decisão certa. Uma das perguntas que me fazem muito: você se arrependeu? Você se arrepende? Nunca. Eu nunca me arrependi. Você sente saudade do trabalho do banco? Não. Não sinto, gente. Eu sinto saudade das minhas amigas lá. Às vezes numa hora do café, você tá batendo papo, você tá conversando. Agora daquilo ali, gente, deixa eu contar pra vocês. Tinha dia que eu entrava pra dentro do banheiro e chorava. Chorava, eu sentava ali no vaso, ficava lá, meu Deus, me ajuda. Eu olhava pra cima e falava assim: meu anjo da guarda, pelo amor de Deus, me dá sustentação para eu poder passar por isso, sabe? Reunião, quando o gerente às vezes fazia reunião, eu ficava igual eu tô aqui, ó, de frente pra janela, eu ficava olhando pro alto assim pra janela, e eu pensava: meu Deus do céu, até quando? Até quando? E assim, sabe quando você tem um potencial dentro de você e que ali tá minado? Sabe, você não pode fazer o que você tem vontade, você não pode fazer o que você quer, você não pode falar o que você quer, você não pode trabalhar do jeito que você gostaria. Então eu sentia muito isso, sabe, essa prisão. Por isso que eu escolhi a música Livre Estou quando eu saí, que foi assim, eu coloco ela aqui, eu fico emocionada, tá? Se eu começar a cantar, eu fico emocionada, porque assim, é muita coisa bacana, muita mensagem bacana que passa, né? Então, meus amores, é isso. Sei bem como essa angústia, né, Dê? Pois é. E eu, assim, eu admiro demais quem tá lá dentro, gente. Eu admiro muito quem gosta, né? E que bom que tem pessoas que gostam, que bom que tem pessoas que fazem e conseguem fazer o trabalho com ética, sabe? Contribuindo mesmo na vida dos clientes. Que bom que conseguem cumprir suas metas dessa forma. Mas, gente, se você sofre, eu te falo, busca um refúgio. Mesmo que você não saia, né? Mesmo que você não largue, mas que você faça alguma coisa que possa preencher seu coração aqui do lado de fora, né? Porque é importante isso, tá? Faz parte dessa busca, dessa nossa saúde mental. Então, assim, que me perguntaram, né, como que foi o planejamento. Então, vou deixar essa por último, que aí eu vou falar com vocês aqui dos passos. Como que eu tive essa coragem, né, que me perguntaram aqui. Então, é com base nisso tudo que eu falei com vocês. A coragem, ela vem da confiança, da fé em Deus e no universo, né, e de você seguir o seu coração, e também com a segurança de você estar planejando, né, de você cuidar da parte financeira, de você ter a consciência do que você pode fazer, do que você vai buscar, do tanto que você vai trabalhar, sabe? Isso tudo vai te dando coragem. E eu costumava falar também que eu tive muito medo, não só a coragem para poder sair, mas o medo de ficar e adoecer, o medo de ficar e depois eu não conseguir nem cuidar da minha família mais, dos meus filhos, eu ter que ficar afastada, né? Eu ter que ficar à base de remédio. Então, assim, as pessoas falam que você foi muito corajosa. Eu fui corajosa, mas eu fui medrosa também. Eu fui medrosa porque eu pensei lá no futuro. E aí é onde que entra aqui uma outra técnica que eu vou passar para vocês. Essa técnica é do coaching e da programação neurolinguística. São 4 perguntas, gente. 4 perguntas. Vocês podem anotar aí. E vocês vão refletir em cima dessas perguntas. Você vai pensar o seguinte, pensar e escrever, tá? Quando a gente escreve, a gente tira da mente, joga para o papel e você alivia as suas emoções, tá? Então, olha só, o que de pior pode acontecer se você tomar uma decisão de mudar a sua vida, tá? Isso vale para qualquer coisa, vale para trabalho, para carreira, vale para relacionamento, vale para qualquer decisão que você queira tomar. Essas 4 perguntas, tá? O que de pior pode acontecer se você resolver mudar? Anota aí. O que de melhor pode acontecer se você resolver mudar a sua vida, tomar a decisão de mudar? Então, o que de pior e o que de melhor, tá? Se você resolver mudar. Isso, gente, é para vocês fazerem com calma. E assim, esgotando
todas as ideias, todas as possibilidades que vierem na sua cabeça, tá? O que de melhor pode acontecer se você não mudar? O que de melhor pode acontecer se você não mudar? E o que de pior pode acontecer se você não mudar? Então, se você não tomar essa decisão, se você ficar do jeito que tá, o que de melhor e o que de pior pode acontecer, tá bom? Essas 4 perguntas e essas 4 respostas, né, essas 4 reflexões, elas vão servir para te dar clareza, muita clareza, tá? Para você tomar ou não a decisão que você queira. E de repente pode te dar algum insight também de alguma outra possibilidade. Porque o universo, gente, ele tem infinitas possibilidades. Infinitas. Às vezes a gente pensa que ou é assim ou é assado. Mas entre esse assim e assado tem diversos caminhos, diversas possibilidades. Quantas vezes que a gente não é surpreendido em nossas vidas, né? Quantas vezes você tinha certeza que só tinha um caminho e de repente aparece outro. Isso sim é fantástico. Quando a gente se abre, quando a gente está disposto, quando você faz perguntas para Deus e para o universo e deixa fluir, fazendo a sua parte, é claro, as coisas começam a acontecer. Não tenha dúvida disso, viu? Muito bem, gente. Então, o que mais de perguntas? Vocês estão gostando, gente? Fez sentido para vocês? Fala aqui para mim se fez sentido o que eu falei, se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, pode me falar aqui, tá? Ainda temos um tempinho. Que mais? O que sua família achou? Gente, eu não contei pra ninguém. O que acontece? Por exemplo, né, meus pais. A minha mãe, eu sei que ela me ama. Ela quer a minha segurança, ela quer o melhor pra mim. Só que no pensamento dela, no mapa dela, é muito mais seguro ficar no banco, sabe? Então, assim, as pessoas não é porque elas te querem mal, mas é porque o que elas pensam é diferente do que você pensa. Elas não sabem o que você está passando lá dentro. Ela não entende o seu mapa. Tem uma frase que eu coloquei, que é isso aqui, ó. É uma frase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. Então, se eu contasse para as outras pessoas, para a família, para os amigos, ninguém ia entender, né? Como no dia que ficaram sabendo, né, que eu tinha colocado a concorrência, veio todo mundo conversar comigo. Lisiane, pelo amor de Deus, você é doida, amiga. Tem uma amiga que ela não conseguia nem conversar comigo, Lili. Eu não vou falar nada, não. Porque tinha que processar aquilo primeiro, sabe? Foi muito engraçado. Mas assim... Então, assim, as pessoas não entendem o que você está passando. Então, não adianta você querer explicar, né? Porque o mapa delas não é igual ao seu mapa mental, né? As crenças, os aprendizados. Então, assim, para a grande maioria das pessoas, você está num cargo público, concursado, é seguro, é estável e nem tem estabilidade hoje mais. Quem está lá no banco sabe disso, né? Só que as pessoas ainda creem nisso, né? E aí ninguém ia entender. Se eu contasse para as pessoas, ninguém ia entender, né? E aí me chamaram de louca. Muitos me chamaram, você é doida, você é louca. E aí eu pensava naquela música, acho que o... Como é que ele chama, gente? Esqueci. Que fala assim, ó, os Mutantes cantam ela, né? Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Então eu falava, louco é quem me diz e não é feliz. Então assim, tá ouvindo coraçãozinho, gente, muito bem, até esqueci dos coraçõezinhos, manda mais, manda mais. Carol, tudo bem, Carol? A coragem de mudar é para poucos, exige muita consciência, é verdade, minha amiga.
É verdade, viu? Mas eu falei aqui que eu tive muito medo também, sabe? Medo do que poderia me acontecer no futuro, né? Se eu continuasse de adoecer, né? De viver à base de remédio, de viver afastada. Então, assim, é coragem e é medo ao mesmo tempo, né? Mas, sobretudo, é a confiança, gente. A confiança em você, no que você pode fazer, no que você está disposta, e a confiança em Deus, né? Então, assim, então eu não contei, me perguntaram, né, sobre o que a minha família achou, como que meus amigos reagiram. Meus amigos reagiram das formas mais diversas, né? Mas, assim, a grande maioria me achando louca mesmo, me achando doida. Fizeram reunião lá no banco para conversar comigo. Mas, assim, eu tava tão serena, tava tão tranquila e tão decidida do que eu queria, porque não foi uma decisão de uma hora para outra. Como a Carol falou aqui, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, né? E eu fui tendo essa base, essa consciência, eu fui ampliando a minha visão, eu fui me conhecendo para eu poder chegar e tomar a decisão, né? Então é isso que eu aconselho para todo mundo, gente. Quem pensa em fazer, faça esse planejamento financeiro, faça um coach de transição de carreira. Aqui na cidade tem uma menina que chama Lívia, quem quiser eu posso passar o contato, ela é especialista em transição de carreira. Eu posso acompanhar, mas talvez eu não vou ter todas as ferramentas que ela que está trabalhando só com isso tem, né? Então eu indico, tá? Super indico. Eu fiz com uma coach, não foi daqui, na época, né? Eu não conhecia ninguém aqui nessa área, mas pra mim foi fundamental, me ajudou demais. Então, assim, olha, então minha família e meus amigos, muita gente também, gente, me pergunta, é muito comum perguntar se foi vantajoso pra mim. E nessa hora as pessoas pensam no dinheiro, né? Só no dinheiro. Então, assim, eu falo que foi muito vantajoso. Não só, se eu for pensar no dinheiro, talvez hoje eu ainda não faça o mesmo dinheiro que eu ganhava no banco. Mas, na minha saúde mental, no meu crescimento, no meu desenvolvimento, no meu trabalho aqui, com o que eu já faço, com todo mundo que eu atendo, nossa, vantajoso é pouco, gente. Assim, é vida, sabe? É essência, é propósito de vida. Então, você trabalhar com uma coisa que te dá esse prazer, você não sente nem que você está trabalhando, sabe? Porque é uma coisa fantástica. Então, assim, se foi vantajoso em todos os sentidos. Pode ficar tranquilo. Certo, gente? Adoro essa música. Eu também, Dê. Você é forte, muito guerreiro, um exemplo lindo a seguir. Obrigada por compartilhar conosco sua coragem. Ô, minha amiga, nós somos, viu? Nós somos. Pode ter certeza que cada uma de vocês aqui, cada uma que está me escutando, tem essa força dentro de você, tem essa coragem, tem essa fortaleza, sabe? Porque é só questão da gente se encontrar, é questão da gente descobrir, redescobrir essa força. Quantas coisas que a gente não passa na vida que a gente imaginou que não teria força, que não passaria, e quando vai ver, a gente venceu, né? Tantas coisas aí. Pode pensar aí para trás na sua vida que você vai ter muita coisa que você venceu, tenho certeza. Eu era concursada, teve gente que me perguntou se eu era concursada mesmo, eu era sim, há mais de 15 anos, né, de concurso. E aqui, gente, uma música também que me inspirava muito, era uma música que fala assim, para você não contar seus maiores, é do Tiago Borges. Não conte seus maiores sonhos a ninguém. Ele fala isso. Conte só para Deus, né? Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando eu falei onde eu queria chegar, me disseram pare por aqui, não vá além. Mas com Deus foi bem diferente. Eu fico emocionada, gente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele me disse prossiga. Desculpa, eu te fiz para ser um vencedor. E é isso, sabe? É isso. Confie em Deus, busca o seu sonho, que vai dar certo. Se planeje, né? Busque ajuda, busque o autoconhecimento. Então aqui, pra gente finalizar, minhas lindas, meus lindos,
Pra gente finalizar aqui, olha, a primeira coisa, procura saber o que você quer, descobrir o que você gosta, né? Como você ter uma renda disso, o que preenche seu coração, o que pode fazer parte desse seu propósito, tá? Tem ferramentas assim incríveis para te ajudar nisso. Faça um planejamento financeiro, coloca tudo na ponta do lápis, tudo que você ganha, tudo que você gasta, o que você pode liquidar, o que você pode começar a fazer, né, para se equilibrar financeiramente. Faça esse processo de transição de carreira, procure um profissional, procure as terapias, procure o autoconhecimento. Mesmo que você não possa agora procurar uma terapia e tudo, busque na internet, tem muita coisa gratuita. Eu mesma coloco muita dica aqui no Instagram, dou muito passo a passo, muita coisa legal para ler, muito conteúdo para você buscar, livros, filmes, se cerque de coisas positivas, né? Para de ficar olhando só o lado negativo das coisas, isso também me ajudou muito mesmo. E é importante, tá? Porque é lei da cocriação da realidade, né? Nós temos X mil pensamentos, acho que 90 mil, 70 mil pensamentos por dia. Vigia os seus pensamentos, né? O que você está atraindo para sua vida, tá? Busque. E aí, levanta da cadeira e busca auxílio, busca estudar, busca pesquisar, coloca a mão na massa, vê se tem algum curso que você possa fazer. Hoje tem muita coisa gratuita, igual eu falei aqui. Coloca a mão na massa, faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele, pode ter certeza. E outra coisa, gente, tenha sempre em mente aquele seu desejo, o que você quer para você, tenha na sua mente como se você já tivesse conquistado. Faça mentalizações, visualizações, como se você já tivesse conquistado aquilo. Se visualize no lugar onde você quer estar. Isso também me ajudou muito, sabe? Eu tenho certeza que foi um passo assim super importante. É a lei da atração, a lei da cocriação da nossa realidade. Ok? Então, meus amores, estamos chegando ao fim dessa live fantástica. Eu espero que tenha sido aí de inspiração mesmo para você. Se você tem vontade de sair de onde você está, de fazer alguma coisa diferente, qualquer área da sua vida, pode contar comigo. Se quiser trocar ideia, me manda aqui no direct, me manda no WhatsApp. Se quiser vir aqui bater um papo, conhecer a clínica, o Ponto de Luz, é um lugar fantástico, maravilhoso, sensacional. Eu estou à disposição. Estou muito feliz mesmo. E eu quero só falar para você o seguinte, que vale muito a pena, gente. Vale muito a pena, sempre vale a pena seguir o coração. Sempre. Não tenha dúvida disso, ok? Um grande beijo para vocês. Me falem depois se vocês gostaram. Deus sabe de tudo. Você é show, não precisa de desculpa, emoção. Muito bom se emocionar, não ter vergonha. Gratidão, meus amores, gratidão. Arrasou, grande contribuição, amei. Gente, nossa, gratidão imensa, viu? Gratidão imensa, amo vocês. Sou muito feliz por ter conhecido pessoas tão fantásticas aqui em Sete Lagoas, vocês podem ter certeza. E pela internet também, gente. No mundo inteiro, Gratidão, viu? Beijo, contem comigo sempre e vamos juntas, tá bom? Tchauzinho. Beijo.